Olá, que alegria ter você aqui com a gente em mais um episódio do Barra Life Talks. Eu sou a doutora Márcia Tavares e você já sabe que se você está em busca de informação relevante e conhecimento confiável sobre saúde, bem-estar e longevidade, você está no podcast certo. Hoje, antes de chamar as nossas convidadas ilustríssimas, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o Brasil tem quase 17 milhões de pessoas com diabetes? E isso faz com que a gente esteja ocupando o 6º lugar no ranking mundial de diabetes? Aí você vai dizer, Márcia, mas poxa, diabetes hoje em dia é totalmente gerenciável, ninguém morre mais disso. Infelizmente, não é tão simples assim. Eu tenho mais um número aqui, vocês sabem que eu gosto de dados, porque eles não me deixam mentir. Né? Então, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 100 mil mortes por diabetes em 2021. É um número crescente. E esse número inclui tanto mortes causadas especificamente pelo diabetes, quanto aquelas em que a doença acabou contribuindo para agravar problemas cardiovasculares. Se você não sabia que diabetes e as doenças cardiovasculares têm relação, hoje você vai tirar todas as suas dúvidas, vai fazer algumas descobertas que vão, quem sabe, te ajudar a prolongar um pouco mais a sua vida ou até orientar outras pessoas. E para explicar melhor para a gente essa relação pouco conhecida entre diabetes e as doenças cardiológicas, a gente vai receber hoje duas convidadas ilustríssimas. Primeiro quero convidar a doutora Flávia Verocai, que é médica cardiologista pela SBC, especialista pela Universidade de Toronto e membro da Sociedade Europeia de Cardiologia. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Obrigada, pessoal do Barra Live, por ter me convidado. É um prazer poder ajudar a participar e ajudar o pessoal de casa a tirar as dúvidas. Muito obrigada. E para essa conversa eu convido a minha xará, a doutora Márcia Helena Costa, que é médica endocrinologista pela ISBEM, tem doutorado em endocrinologia pela USP, a Universidade de Montreal, e também é professora da Unirio. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, né? Eu queria agradecer tanto a você quanto a equipe do Barra Life para a gente falar de um assunto tão importante quanto o diabetes e doença cardiovascular. E já é bom você trazer a palavra importante, porque eu vou querer que a gente comece essa conversa bem lá do comecinho. Acho que muita gente, agora que a gente está levantando esse tema, pode ter dúvidas que são bem simples, mas muito importante da gente tirar aqui. Talvez as pessoas não tenham até tanta noção de quanto é perigoso ter mais de uma doença crônica não transmissível, porque não é que elas não são transmissíveis que elas são mais inocentes, né? Claro. Muito pelo contrário. Sim. E quando a gente junta duas comorbidades, a coisa fica um pouco mais séria, né? Eu tenho um outro dado aqui, que tem estudos que mostram que até 32% das pessoas com diabetes são afetadas por alguma doença cardiovascular. Então, a minha primeira pergunta é, o que vem primeiro? Não tem a história do Tostines, né? Do ovo e da galinha? Então, normalmente as pessoas desenvolvem primeiro o quadro de diabetes ou de alguma doença cardiovascular? Bom, como cardiologista, o que a gente vê é que não só o diabetes, mas problemas como hipertensão, colesterol alto, né? O sedentarismo, obesidade, são um conjunto de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E o diabetes vem de mão dadas com esses fatores de risco, resistência insulínica, né, causando a síndrome metabólica. Então, essas alterações no metabolismo contribuem uma com as outras para aumentar mais ainda a pressão, para piorar o seu risco cardiovascular e aí você desenvolver a doença cardiovascular. E quando eu falo doença cardiovascular, não é só o infarto, tá? A doença cardiovascular, como o próprio nome já diz, atinge os vasos do corpo. Então, vem junto com isso o AVC, doença renal crônica, né? Para a gente só falar a cereja do bolo. Sim. E para você, Márcia? Então, muitas vezes eu falo para os meus pacientes que o diabetes não é uma doença da glicose.
Então, assim, realmente não é. É uma doença muito mais ampla. E o diabetes pode ser o final ali do conjunto de fatores de risco que a pessoa tem há muito tempo. Então, como a Flávia falou, né, a gente tem aí aumento de peso, né, seja o sobrepeso, muitas vezes a pessoa é aquela falsa magra, ou seja, ela tem um sobrepeso, mas metabolicamente ela é doente. A própria inatividade física, a alteração na alimentação, quer dizer, o nosso estilo de vida moderno é um estilo de vida que predispõe a alteração metabólica. E o diabetes, ele culmina com isso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma glicose ali alterada, um pré-diabetes, é só um pré-diabetes. Não. Ela tem uma doença metabólica que é séria e que tem que ser tratada desde o início. Então, o que eu trabalhei durante muito tempo no IED, né, no Instituto de Diabetes, Endocrinologia, e o que a gente vê muitas vezes a pessoa vir com sobrepeso ou obesidade e no final, ali, depois de 10 anos, ela não resolver essa questão, além do aumento do colesterol e da pressão, e depois a gente ter o diagnóstico de diabetes. Então, na verdade, o diabetes não é uma doença da glicose, ela é uma doença muito mais ampla e a principal causa de morte, muitas vezes, é a causa cardiovascular. Então, é importante que as pessoas levem realmente a sério a doença desde o início, desde a alteração metabólica inicial. Eu acho que hoje as pessoas tendem a achar, mas diabetes, né? Como eu perguntei no início, ninguém morre mais disso. Mas não é assim, não né? E quando a gente subestima o potencial da doença e tende a fazer todas as outras coisas que a gente tem urgentes na vida e deixar para se cuidar depois, depois eu vou no médico. Depois eu vejo essa receita aí que ele me passou e tal. A gente esquece que, enquanto isso, a doença está trabalhando ali aceleradamente em silêncio. Né? Assim como você mesmo falou, né? São doenças crônicas não transmissíveis. E por essa cronicidade, como a outra Márcia, tem duas Márcias aqui, é muito fácil para mim. Você pode não ser diabético, ter o diagnóstico, mas você tem aquela resistência insulínica, onde o seu nível de glicose, a sua hemoglobina glicada, que o pessoal está falando tanto, está na moda, né? Ela está ali um pouquinho alta, mas não está alta para ser um diabetes, né? A glicose não está alta o suficiente. Mas só isso é suficiente para mandar uma mensagenzinha para o seu corpo, como se fosse uma inflamação, né? Uma inflamação crônica, e isso aí altera metabolicamente a parede dos seus vasos, e com isso você aumenta a pressão arterial, vem o colesterol, né? Aí aumenta mais ainda a inflamação, porque o açúcar está alto, a pessoa é inativa, come mal. Então, é muito importante, não é só quando você tem o diabetes, é quando você está... É antes do diabetes, né? Acho que você tem que começar lá de baixo. E tem a palavra mágica aqui, açúcar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas eu não como doce. Como eu posso ser diabética se eu não como doce? Você ouve muito essa pergunta lá, Márcia? Então, o que acontece? Assim, o diabetes mais frequente é o tipo 2, né? Que está associado a esse estilo de vida atual que a gente tem, né? E tem a predisposição genética. Então, o que acontece? Muitas vezes, não é que a pessoa coma doce, mas ela tem realmente uma alteração na resistência à insulina. E o que acontece, às vezes, com muita frequência, é a pessoa, às vezes, não é o falso magro, aquela pessoa que tem ali um sobrepeso, mas, na verdade, ela tem uma gordura visceral aumentada, né? Então, ela, às vezes, tem doença metabólica já estabelecida, por exemplo, uma esteatose metabólica, né? Hepática metabólica, e isso também aumenta o risco de ter diabetes e o risco cardiovascular dela, né? Então, essa questão do hábito alimentar não é isoladamente do açúcar em si, mas eu diria que é do estilo de vida da pessoa mesmo, né? Então, além do estresse crônico que as pessoas vivem hoje. Então, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente, na verdade, tem um imbróglio ali que eu falo, né? Um conjunto de fatores que se somam e levam a esse aumento do risco cardiovascular. Então, o diabetes é um dos fatores, mas a gente tem que se preocupar com esse paciente antes, com a pessoa tem que se preocupar com o estilo de vida dela, com a alimentação, com a qualidade alimentar, né? Se o colesterol está elevado, às vezes, é um aumento discreto do colesterol, é um aumento discreto da pressão. Então, todos esses fatores e a resistência insulínica, que aí a gente caracteriza como a síndrome metabólica, isso realmente leva
ao risco não só de evoluir para um diabetes franco, mas também de risco cardiovascular aumentado. Quando a gente fala, é assim como a Flávia falou, né? Não é aterosclerose, o risco de infarto, mas tem outras doenças, né? Por exemplo, a própria insuficiência cardíaca, que muitas vezes o paciente vai ter e é meio que silencioso ali. Então, as coisas estão em conjunto, né? Um somatório, né? Minha mãe tem um quadro assim meio misto. Ela chegou com a questão de insuficiência, de resistência insulínica, né? E também com obstrução severa das artérias. 3 artérias com obstrução variando de 80% a 90%. Uau. Ganhou 5 stents de presente, mas mudou, ajustou o estilo de vida, toda a alimentação, toda a forma como ela cuidava de si mesma, né? Faz exercício hoje. E a gente fica sempre monitorando esses vários indicadores, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito quando a gente junta 2 especialidades para a gente entender que o ser humano ele não é uma coisa só, que você vai olhar uma coisa isolada e acabou, e vai atacar aquilo ali com uma medicação ou com uma cirurgia e resolveu. Talvez o problema central, às vezes, nem está ali onde a gente está olhando, porque tem esses múltiplos fatores, né? Agora, como é que a pessoa nota quais são os sintomas, assim, que fala assim, tá na hora de ir no médico, ou talvez já passou. Mas como eu não fui, a gente diz assim, né, o melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. Se você não plantou, segundo melhor momento é agora. Então, qual é a hora de ir procurar uma ajuda profissional? Que sintomas que você fala? Como a pessoa consegue identificar o que ela começa a sentir quando o diabetes começa a estar em desequilíbrio, ou ela tem um problema cardíaco, mas ela está sentindo alguma coisa além, que ela não reconhece, não tinha antes. Da parte cardiológica, o que eu posso dizer, e eu acho que elas se misturam um pouquinho, inicialmente, pressão alta não tem sintoma, né? É aquela malvada, bem silenciosa, bem quietinha, que vem e você só vai sentir alguma coisa quando o quadro já está avançado. Do mesmo jeito que o diabetes também, né? Mas você vai sentir um cansaço fora do comum, pode sentir palpitações, né? Você diminui a tolerância ao esforço, fica uma coisa meio que desproporcional, não tem mais aquela mesma energia que você tinha. Até porque a gente está falando de diabetes e doença coronariana, né? E no caso do diabetes, a doença coronariana é a principal causa de insuficiência cardíaca. Então, essa cronologia, no diabético, a gente não consegue identificar muito bem. Você já exemplificou com a sua mãe. Eu tenho pacientes assim, nunca senti nada. A minha glicose estava boa, tá tomando 3 medicamentos para controlar. A glicose estava ótima, só subiu um pouquinho, a minha glicose estava 5,9. E agora eu não sentia nada. Agora eu comecei a ficar cansada, comecei a desmaiar, minha pressão está baixa demais. Meu coração tá grande, eu tô todo entupido. E aí? Então, assim, o diabético tem a chamada neuropatia diabética. Então, o diabético não sente dor da mesma forma. Então, quando a gente tem os infartos e a isquemia, a angina silenciosa, ele não sente nada, mas quando tem algum outro sintoma que muitas vezes não tem nada a ver com o quadro cardiológico, ele descobre que eu já tenho coração grande, já que tenho os vasos entupidos. E quando eles estão entupidos de uma forma mais grave. Tanto que você pode, muitas das vezes, nem conseguir cuidar com o stent. Você tem que fazer uma cirurgia de peito aberto. Sim, minha mãe ficou ali no limite, realmente. E isso assim, minha mãe tinha mais 4 irmãos, só tem uma. Os outros 3 todos infartaram e não tiveram chance de... Minha avó, mãe deles, também. Os sintomas dela eram basicamente uma dor no estômago, um desconforto que naquela época, mais de 20 anos atrás, ninguém associava a problemas cardíacos, né? E hoje... Essa era uma pergunta que eu já ia fazer lá na frente, então já vou tirar. A coisa de não sentir igual, né? Como é que... Eu fiquei super curiosa quando vi isso. Como assim? A pessoa não sente a dor do mesmo jeito? Não, são sintomas que a gente chama de sintomas atípicos. Então, o diabético, geralmente, ele não sente a dor anginosa, aquela que você vê no livro, que desencadeada por esforços, sente como se fosse um peso, um aperto no peito, com duração de 5 a 20 minutos. Nada disso. Né? Essa dor, ela, numa pessoa em geral,
ela irradia para a mandíbula, para o ombro, né? No diabético, ele pode sentir só uma dor na mandíbula, ele pode sentir uma dor no lado direito, ele pode sentir uma dor no estômago, mas isso aí, ou então uma dor aqui nas costas. Mas isso dá uma pista pra gente de onde está a lesão, pelo menos a lesão principal. Então, geralmente, quando você tem aquela dor ali na boca do estômago, um pouco de náusea, fica enjoado, tô tão enjoado, é uma obstrução na coronária direita, geralmente. Né? Pega ali a parede inferior do coração, então é a mesma inervação. Então, mas a maioria das vezes a gente fala silencioso, mas ele já está dando algumas pistas. Tô cansado, meu coração está batendo muito acelerado quando eu subo 2 lances de escada, tô tonto. Então, é a questão de você sentar, conversar com o paciente, fazer uma boa anamnese e tentar pescar e não desvalorizar as queixas. Tentar botar aquilo ali na pecinha no quebra-cabeça. Eu acho que a gente tende a fazer muito isso, né? Não sei como é que é a clínica, como é que os pacientes chegam para você, mas a gente tende a falar assim, nossa, eu tava com enjoo, tomei um antiácido aqui, daqui a pouco eu melhoro. A gente tende a minimizar e, às vezes, até se automedicar, deduzindo que são coisas que muitas vezes não tem nada a ver. E nisso a gente perde, às vezes, um tempo precioso, né? Com relação ao diabetes em si, ao diagnóstico, hoje você não precisa realmente, a pessoa pode ser completamente assintomática. A maioria das vezes, a gente faz diagnóstico em pessoas que não têm sintomas nenhum. Porque a hemoglobina glicada, que é aquela média das glicoses, ela faz parte, deve fazer parte do exame ali de check-up do paciente pelo menos uma vez por ano, para aqueles pacientes que têm fatores de risco. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm sintoma. Para a pessoa estar descompensada do diabetes é porque realmente ela já está ali com o diagnóstico, às vezes, 10 anos antes, né? Ela já tinha alteração ou ela teve algum quadro ali, uma infecção, alguma coisa que fez com que ela descompensasse. Então, hoje a gente acaba fazendo o diagnóstico mais precoce, né? Porque hoje a gente tem não só glicemia de jejum, mas a gente tem a média glicêmica através da hemoglobina glicada. E muitas vezes aquele paciente que tem ali uma glicemia de jejum alterada, que tem uma glicada ali, que é aquela média das glicoses mesmo após a alimentação, a gente pode pedir também uma curva glicêmica, que aí você faz o diagnóstico mais precocemente. Então, isso nos ajudou muito, né? O que acontece muitas vezes, é isso que a Flávia estava falando, assim, o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, ele está tratando direitinho, ele, na verdade, está com as metas ali dentro do que a gente espera, porque, assim, é um paciente que a pessoa que tem diabetes, geralmente é um combo. Então, ela tem não só aumento da glicose, aumento do colesterol, aumento da pressão. Então, ela tem muitas medicações para serem administradas. Muitas vezes, ela está dentro do que a gente quer de meta, mas o próprio diabetes é um fator de risco muito importante. Então, por isso que eu falo para os pacientes, o diabetes não é uma doença da glicose, que às vezes a pessoa fica, não, mas minha glicose está ótima. Não, não é. Você tem um risco cardiovascular aumentado e tem que ser estratificado para isso mesmo sem sintomas. Então, a gente tem alguns exames que a gente tem que pedir. Então, assim, um Doppler de carótidas para estratificar esse paciente, né? Um teste ergométrico, se ele não tem queixa nenhuma, você vai avaliar. Uma angiotomografia de coronárias. Muitas vezes eu tenho um paciente que ele fazia atividade física, ele não tinha sintoma nenhum, mas pela idade, pelos fatores de risco, quando a gente foi estratificar, ele tinha realmente obstrução de coronárias e foi para o stent e ele dizia, doutora, eu nunca imaginei, porque eu faço atividade física e ele era bem assintomático. Então, a estratificação de risco para a pessoa é para você justamente pegar a pessoa antes dela ter um infarto, né? Antes dela ter esse cansaço, né? Que ali, às vezes, o eco vem normal, mas, na verdade, quando a gente fala o eco, a capacidade de bombear o coração, mas ela já tem alterações, né? E a gente caracteriza, né, como uma insuficiência cardíaca, às vezes, de fração de ejeção preservada, que é aquela que o coração bombeia, mas ele não tem a mesma capacidade de relaxamento e tal. Então, essas coisas a gente consegue hoje, né, fazer através da estratificação um diagnóstico mais precoce, para a gente tentar ajudar a diminuir, né, esse risco e essa mortalidade que os nossos pacientes têm. Sim. Entendeu? E isso é extremamente importante, né? Que tem gente meio mal criada que vai no médico e o médico pede, tem que fazer esse monte de exame, Aí a pessoa sai reclamando, mas é chato. Eu concordo. Assim, gente, mas difícil. ou você faz Entendeu? isso, ou o seu tempo no planeta tá
uns dias contados, não tem outro caminho, né? É verdade. É uma dificuldade, né? Imagina, assim, você ter que tomar... toda vez que a gente tem que tomar uma medicação por algum motivo, a gente se coloca ali naquela situação. Imagina aquela pessoa que, mesmo com as combinações que hoje a gente tem medicações excelentes, né? Tanto para tratar, ao mesmo tempo, a glicose, quanto para diminuir o risco cardiovascular. Então, isso facilita o nosso trabalho. Mas, ainda assim, a gente fala que é meio polifarmácia, né? Ou seja, a pessoa toma pelo menos, no mínimo, 4, 5 medicações. Então, a vida realmente não é uma coisa muito fácil ali de administrar. E aí ela ainda ganha um combo de exames que ela tem que fazer. E dependendo com uma periodicidade. Minha mãe, por exemplo, repete esses exames, às vezes faz a cintilografia também, né? Se tem queixa, por tempos em exemplo, tempos. vai para a cintilografia. Isso é uma coisa... Eu percebi, assim, pelo exemplo dela, que é muito sutil. A gente teve um processo de mudança de casa e tal, e ela ficou sem fazer atividade física por uns 4 meses. Teve um impacto enorme. Ela saiu da cirurgia, fez reabilitação numa clínica especializada aqui no Barra Life, e ela ficou super bem. Tava, assim, entre aspas, né, zerada, novinha em folha. E depois desses 4 meses que ela ficou sem atividade física, ela começou a sentir cansaço nas pernas, um pouco de dor, um pouco de respiração ofegante e tal. A gente voltou no cardiologista, ele repetiu todos os exames, falou assim, aparentemente a obstrução que você tinha não evoluiu, tá a mesma coisa de antes, os stents estão funcionais. O que você não está fazendo agora que você devia estar? Aí a gente... E ela voltou, tem 4 meses, é outra pessoa. E é por isso, ela está falando de estratificação de risco, mas eu tenho alguns poréns, né? Obviamente, eletrostático, né, de repouso, os exames de sangue, isso todo mundo já sabe, que é o feijão com arroz da gente. Lembrar que o LDL tem que ser abaixo de 50. Hoje em dia a gente... o meu LDL está 100, 130, tá ótimo. Não tá. Se você tem diabetes, você quadriplica a sua meta, não duplica a meta. E aí, os níveis tensionais têm que estar controlados, a pressão tem que estar abaixo de 12/8, o famoso 12/8, né? Mas o paciente precisa de uma avaliação funcional. É super importante. Não estou sentindo nada... Tem que ter uma avaliação funcional. E o teste ergométrico é muito ruim para avaliar isso. Né? Na clínica, a gente tem o teste cardiopulmonar, porque é o teste que vai te avaliar para prescrever a sua reabilitação. E vai conseguir quantificar o quanto você melhorou e vai conseguir te dar o prognóstico. Então, por exemplo, tem uma paciente que tem o teste ergométrico que te dá os METs, né? Fiquei com 7 METs, tô ótima. Mas pode não estar, porque esse valor é inferido no teste ergométrico. No teste cardiopulmonar, eu consigo ver várias alterações no seu metabolismo cardíaco, circulatório, muscular, respiratório, que vão me dizer se você está bom mesmo ou não. Eu consigo avaliar a respiração a nível celular, lá no músculo, a entrega do coração. Então, a gente consegue ver casos de insuficiência cardíaca, de alteração muscular. Você consegue dizer se esse VO2 está baixo, a capacidade cardiorrespiratória, né, a aptidão física real do paciente é aquilo mesmo, ou se o paciente tem um fator limitante, seja ele muscular, descondicionamento físico, fator ventilatório, respiratório. Então, é um exame que muda a vida dessas pessoas. Se a mãe quiser, ela pode ir lá fazer comigo. Pode ir lá fazer comigo. Eu vou pegar aqui o telefone. É muito importante. Eu apresentei ontem um caso de uma paciente, eu dei uma aula sobre esse teste, e a gente ilustrou com o caso de uma paciente, eu atendo muito paciente da parte de cardio-oncologia, né? Nesse caso não tinha muito a ver, mas a gente sabe que o diabetes também está relacionado com alguns tipos de câncer, especialmente em mulher, né? Sim. Porque é aquele combo da síndrome metabólica, né? Ele aumenta o risco de certos cânceres. Mas essa paciente, ela tinha vamos falar números assim absolutos, mas vocês vão entender a drástica mudança. Um VO2 absoluto de 17 e um VO2 no primeiro limiar de 11. Então, esses valores já são baixinhos. 11 é o cut-off para a cirurgia que ela ia fazer e o 17 estava naquela zona cinzenta. 4, quase 5 meses. Fez quimioterapia, imunoterapia.
O VO2 dela, de 17, caiu para 14. O que é VO2? O VO2 é o marcador da sua aptidão física, da sua aptidão cardiorrespiratória. Os atletas não fazem a prova do VO2, só que o VO2 é muito mais importante para quem não é atleta. Porque aquilo que a gente estava falando antes de longevidade é o seu marcador da longevidade. Pode ser considerado um sinal vital. Entendi. Então, esse marcador, para ela, com 4 meses, ela perdeu muito. Então, eu entendo a sua mãe. 4 meses em casa sem fazer nada, perde. A gente sabe, tem estudo que o paciente 2 semanas internado num CTI, seja CTI ou semi-intensiva, ele perde capacidade funcional. Então, é um marcador de longevidade, é um marcador prognóstico, né, de desenvolver insuficiência cardíaca, doença coronariana e todas as complicações, né, de morbimortalidade, dessas crônicas associadas. Então, eu gosto muito do teste ergométrico, mas esse é o teste uma coisa mais profunda. Sim. Então, quando você começar a fazer, você vai ver que você não vai querer outra coisa, porque você vê tanto mais dado para o seu paciente, dá tanto benefício. Os dados são tudo, né? E associar alguns, aqui no Brasil ainda não existe, mas a gente já tinha feito alguns casos desses no passado, associar a cintilografia, que aí você está fazendo a avaliação funcional e você está vendo quanto de sangue está chegando no músculo. É muito legal. Lá fora tem alguns lugares que fazem, e aí um passinho mais à frente, a gente faz a imagem híbrida da angiotomografia, junto com a cintilografia e a parte funcional. Aí é o mundo perfeito, né? É o ideal. Mundo perfeito. Esse é o ideal, né? Mas sim. E é interessante saber que existem essas tecnologias, que a gente já tem outros recursos, né? Quando a minha avó sofreu o infarto, que foi assim, imediato, ela, né, morreu na hora, a gente não tinha nem tanto conhecimento, nem tanta tecnologia que pudesse diagnosticar. E eu acho que ainda tem um ponto que muitas vezes as mulheres têm subdiagnósticos, né? Sim. Porque entra com uma dor aqui, não, é mulher e tal. Primeiro que a gente já tende a querer suportar a dor de bico fechado. Isso. Não façam isso. Sentiu algum desconforto? Procure as médicas aqui que elas vão ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo. Mas nos próprios hospitais, muitas vezes numa emergência, você vai e o diagnóstico de mulheres é feito de uma forma diferente. Normalmente, a mulher às vezes até está infartando, volta para casa, foi liberada. Está com ansiedade, burnout. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Departamento de Saúde Cardiovascular da Mulher, não cansa de falar isso, né? A gente tem as diretrizes, tem tudo, mas as mulheres ainda não são vistas de uma forma geral da saúde cardiovascular, pelo menos, da mesma forma que os homens são vistos. A gente tem que lembrar Os fatores que, são ignorados, que após sintomas ignorados. O climatério, esse risco aumenta muito. Nossa, então, pode aumentar assim, até 4, 5 vezes então, a gente mais. não pode esquecer disso. Sim. E a gente já até falou em outros episódios aqui sobre o período de menopausa, que é praticamente né, metade da vida da mulher. Desliga a chave, olha, agora você tem... Por causa de alteração hormonal, o que acontece? Seu colesterol sobe, o colesterol ruim, tá? Não é bom, não. O colesterol sobe, o açúcar sobe, você engorda, né? Você perde aquela proteção dos seus estrogênios, né? Então, os vasos estão mais à mercê dessas alterações hormonais e das alterações metabólicas, a sua no geral. composição corporal muda completamente. Você aumenta a gordura visceral, perde massa muscular. Isso. Piora a parte metabólica como um todo. Tudo Assim, piora, gente, é um horror. A aterosclerose é muito maior. Então, você aumenta muito o risco cardiovascular pela perda de estrogênio e numa fase em que muitas vezes você não tem a correspondência, por exemplo, do estilo de vida, né? Ou seja, se você... Por isso que a gente fala que se preparar para o climatério é começar 10 anos, 15 anos Mas antes. é se preparar para a longevidade. Pelo estilo de vida. Quer dizer, se você não fazer uma atividade física, você não tinha alimentação adequada, e aí você ainda perde a proteção estrogênica com uma mudança corporal brutal, né? E psíquica também. Então, isso acaba contribuindo para que o seu risco seja muito maior, né? Não, e você sabe que eu tenho buscado trazer essa pauta da menopausa para dentro das organizações. Sim. Porque é um assunto que ainda é pouquíssimo discutido, embora ele seja quase catastrófico na vida das mulheres, principalmente quem não tem acesso a intervenções que possam ajudar as mulheres a passarem por esse período de uma forma um pouco mais suave. Também não tem milagre, né? Sim. Mas dá para fazer algumas intervenções. Mas se a gente não fala sobre isso, se a gente não grava um podcast, não traz essa discussão, se nas empresas a gente não discute, se nas famílias, às vezes é tabu falar sobre menopausa. Mas aí, é tabu, né? Como é que vai ser, né? Ainda é tabu. Mas ali a gente fala muitas mulheres... de global, né? Não pensar apenas o climatério como aquela falência do ovário, mas sim como um risco... Sim.
cardiovascular, né, de alteração psíquica, né, ou seja, ver como um todo a qualidade de vida da mulher, mas também os fatores de risco que ela adquire nessa fase. Né? Eu acho que eu vou um pouco além. A maioria das mulheres, hoje em dia, elas estão entrando no climatério muito antes do que antigamente. Sim, sim. Aí é aquela coisa, a gente não sabe se a exposição ao meio ambiente, né, ultraprocessados, o estilo de vida teve alguma coisa a ver com isso, né, os estilos de vida dos anos 80, dos anos 90, mudaram muito isso, né. A Fernanda Lima mesmo tem um podcast que começou falando sobre a menopausa, e ela mesmo já está no climatério, está entrando ali, está na perimenopausa, e ainda é tabu, as pessoas têm receio de falar, e as pessoas que não falam, não se comunicam, acabam perdendo, porque você pode ser tratada, você pode evitar sintoma, você pode evitar danos no seu corpo, né, falando, avaliando, tomando uma medicação aqui e ali, ou fazendo um treino. E aí a gente faz de novo essa avaliação funcional com a bioimpedância para avaliar a composição corporal. Evitar que você tenha uma sarcopenia. Prescrever um treino de resistência, te dá substrato, uma dieta boa para você conseguir passar por essa fase. Né? E em casos selecionados, eu falo abertamente, eu não sou contra a reposição hormonal. Né? Eu acho que as pessoas falam muito, virou também um tabu, porque aumenta o risco de câncer, mas eu acho que uma outra coisa que as pessoas esquecem, e esses esquecem porque são homens que estão estudando as mulheres, é a qualidade de vida. É a qualidade de vida, né? Você está produtiva. Sim, vai te afetar sim. no trabalho, vai te afetar em casa, o amor próprio, vai te afetar em tudo. Falamos de hormônio, tocamos num ponto. Tocamos no outro ponto. Mas, assim, essa questão do preconceito com a reposição hormonal nesse período também vem de um estudo aí muito antigo da década de 90, que é o WHI, que foi feito primeiro em mulheres que tinham risco cardiovascular super aumentado e com a terapia hormonal que era utilizada naquela época não é a mesma utilizada atualmente. Então, assim, existe literalmente um preconceito com relação a isso. E além de que, lógico, se é uma paciente que tem um risco cardiovascular muito alto e tal, você vai pesar a história familiar dela, a própria história dela de uma neoplasia e tal, você vai pesar. Mas, de um modo geral, assim, hoje a gente tem estudos muito melhores, porque hoje a gente tem drogas muito melhores, né? Hoje a gente tem uma TH melhor e que, sim, pode trazer proteção cardiovascular para a mulher e melhora de qualidade de vida psíquica, melhora, por exemplo, de manutenção de massa óssea. Então, tem inúmeros benefícios. Quando a gente pensa em saúde cardiovascular, principalmente, é algo que a gente sabe que isso acontece porque existe uma verdadeira mudança na composição corporal da mulher, sim, com risco maior de aterosclerose nessa fase. Ou seja, esse olhar de uma medicina mais integrativa também é fundamental. Sim, né? sim. Na verdade, o paciente é um todo, né? Aquela história, a pessoa vem te procurar porque está com uma glicose aumentada, às vezes ela vem te procurar porque ela está com sobrepeso ali, e numa consulta, numa anamnese, numa avaliação, você vê que a pessoa, na verdade, tem várias outras coisas que precisam ser avaliadas e que, às vezes, você escolher a principal para tratar vai trazer outros benefícios, entendeu? As coisas, elas caminham juntas, elas não são isoladas, né? Sem falar que hoje em dia a gente tem um arsenal enorme de exames complementares, de avaliações, scores validados e publicados para acompanhamento, monitoramento, estratificação, prognóstico, exame, medicamento. Só passa por isso quem quer. E da mesma forma que o diabetes. Só deixa o diabetes avançar e progredir para a pontinha do iceberg, que é a doença cardiovascular, se quiser. Porque hoje em dia a gente tem medicações muito melhores. Que mudaram a vida. Sim. Tem medicações, a gente não pode falar o nome, mas tem uma classe de medicações que o estudo parou no meio, porque mostrou um benefício enorme para quem tem insuficiência cardíaca. De fração de ejeção reduzida, que é quando o coração aumenta muito, que fica com o coração grandão e que não contrai direito. Isso aí passou para insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é quando o coração está durinho, musculoso, mas não consegue contrair bem nem relaxar bem. E agora eles estão usando para insuficiência renal, para doença arterial periférica,
daqui a pouco tem que estar na água que a gente está tomando. Independente de ter diabetes, tá? Independente Esses de diabetes, benefícios independem da glicose. Essas medicações são utilizadas para o diabetes, mas elas trazem um benefício cardiovascular muito importante, né? Tanto do ponto de vista de aterosclerose, quanto do ponto de vista de função mesmo, de risco, né? E de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, acho que, assim, a gente tem hoje na mão muita coisa legal. Não só em termos de exames, quanto em termos de tratamento. Então vamos entrar nessa parte. É isso. Eu acho que as pessoas devem estar esperando. Quem está assistindo a gente fala assim, tá bom. Tá bom, já agora. Pode falar de climatério. Já entendi como funciona, já sei quais sintomas eu preciso observar e, de repente, o que eu achei que era inofensivo está na hora de procurar um profissional, né, um médico. Mas é possível manter os sintomas, o risco sob controle ou reverter? Como é que vocês imaginam que minha mãe fosse paciente de vocês duas, né? Vocês não estariam no mesmo consultório, mas é claro que uma vai, você toma medicação para alguma outra coisa, e aí acaba que um profissional fica sabendo dos tratamentos que outro profissional prescreveu, né? Mas como é que vocês diriam que é possível tratar uma pessoa que tem diabetes e problemas cardiovasculares hoje, com todos esses recursos que vocês já começaram a falar, né? O que a pessoa sentiu? Procurou vocês. Como é que a gente consegue manter essa pessoa viva, claro, e minimamente com uma boa qualidade de vida? Então, assim, com relação ao diabetes, normalmente a gente opta por medicações que tenham proteção cardiovascular, né? Então, a gente começa assim. A glicada, por isso que eu não vou cansar de repetir, né, que lógico que a gente quer uma boa meta de glicada, mas como a Flávia falou, a gente quer o restante também, um conjunto. Então, a gente quer uma melhora no colesterol, uma melhora na pressão, tudo isso. E aí, a gente sempre opta, assim, hoje a gente tem medicações, inibidores, a gente não fala o nome comercial, mas a gente fala inibidores de SGLT2, a gente tem análogos de GLP-1. Então, para os pacientes, por exemplo, que tem um peso maior ou que eu quero potência, a gente opta por iniciar um análogo de GLP-1, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa medicação ela vai trazer melhora não só para a glicose, mas vai diminuir o risco cardiovascular, porque tem efeito anti-inflamatório, diminui a gordura pós-alimentar. Então, tem vários mecanismos que vão permitir que a gente trate melhor esse paciente. E a medicação que a Flávia estava comentando, né? Na verdade, assim, é um subtipo de medicação que hoje, que são os inibidores, por exemplo, de SGLT2, que é uma classe, né, de medicação que inicialmente era usada para diabetes, que hoje está indicada para paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca que não tem diabetes, entendeu? Então, a gente tem hoje na mão muitas opções boas, né? E a meta, essa questão assim do diabetes, por exemplo, os pacientes que às vezes procuram, às vezes o paciente vem preocupado com a glicadinha ou a glicose que está lá aumentada, né? O valor que a gente quer vai depender do risco da pessoa, da idade da pessoa, né? A gente sempre fala que para pacientes com muito alto risco, né, a curva, né, de mortalidade é uma curva em J ou quase em U. A gente nem quer um valor muito baixo, se é um paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca, um paciente mais grave, assim, você nem quer um valor muito baixo, mas também você não quer um valor muito alto, porque tem uma correlação ali do nível da glicada, né, com a curva de mortalidade também. Então, a gente tenta encontrar o nível ali para o tratamento do paciente. E hoje, eu diria que mais do que nunca, são duas especialidades que trabalham praticamente em conjunto o tempo todo. Somos complementares. Né? Somos complementares aqui. Muito, muito mesmo. A gente é uma coisa muito conjunta ali. O acompanhamento endocrinológico, né, nutricional e cardiológico do paciente. Bom, da minha parte, como cardiologista, a gente tem que avaliar o paciente, né? Se tem algum sintoma, obviamente a gente vai tentar estratificar para doença coronária, mas se o paciente não tem doença coronariana, mas já tem essas alterações metabólicas, o que tem que acontecer é a gente tratar. E a gente trata fazendo a famosa prevenção primária, que é você prevenir que algum evento cardiovascular aconteça. Controle de pressão arterial, controle dos lipídios, controle da glicose, controle do peso, parar de fumar, dormir bem, exercício.
E isso tudo é essencial, né? Entra naquela mudança de estilo de vida, você se alimentar melhor, viver melhor, viver despreocupado, que a gente não consegue hoje, mas tentar procurar relações com significado, né? Tentar viver o mais próximo possível daquelas zonas de oceano azul, né? As blue zones que tem, né? Então, mudar o estilo de vida e tratar o que você tem que tratar para não deixar progredir. Só que tem paciente que, independente de ter ou não diabetes, teve um infarto, teve um AVC, ou tem uma angina, ou desenvolveu já insuficiência cardíaca, a gente tem que entrar muito forte, não só com a mudança de estilo de vida, tentar manter, e esses pacientes são muito mais difíceis de entender que o exercício, a atividade física é importante para evitar que eles morram. Basicamente é isso, estou sendo bem assim, mas é isso. Exercício físico é remédio, tem que ser encarado como remédio, e por isso a gente tem que dar esse apoio para eles. É o remédio, medicamento de tomar, e fazer acompanhamento, como você disse, 2 vezes por ano tem que fazer aquela bateria de exame, tem que fazer com um sorriso daqui a aqui, vai lá e vai e faz. E fazer atividade física e tentar se alimentar da melhor forma possível. Muitas vezes é necessário um suporte psicológico para isso. Ia trazer esse ponto agora. Tem que ter, porque para a pessoa... Sabe, às vezes a ficha não cai depois que você teve um infarto. O paciente, a pessoa teve um infarto. Então, se a ficha não caiu, alguém tem que fazer a ficha cair. Porque assim, tem gente que só acorda quando tem um evento mais drástico de saúde. Uhum. E tem gente que nem assim não cai a ficha. Tem gente que tem um infarto, tá no hospital, agora minha vida vai mudar. Vai mudar, agora tudo vai melhorar, eu não vou mais comer isso, não vou fumar, eu vou fazer atividade física. Dá 2 meses. Volta tudo. Volta tudo. Por isso que é hábito. E às vezes as pessoas se impõem metas que não são atingíveis. Porque eu vou sair daqui, porque eu vou andar, vou fazer 1 hora de exercício por dia, vou comer salada e pronto. Nunca comeu salada, nunca fez atividade física, não vai fazer nada. Então é aquele trabalho de formiguinha. Não, hoje eu vou andar 15 minutos. Processo, né? Fazer parte da rotina, é o que eu falo. Todo mundo toma banho, escova o dente, almoça, janta, toma café, vai dar sua caminhada. Não gosto de caminhar, vai dançar. Não, vai jogar beach tênis. Inventa uma coisa. Não vou pra academia hoje porque tá frio. Mas você não levanta pra ir trabalhar? Então, levanta pra ir pra academia. Tá chovendo. Vai derreter, vai chegar lá um grãozinho? Não vai. Eu conheço muita gente assim. Eu também. E eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Então, começa, né, a inserir isso dentro da sua vida, aos pouquinhos. Né, as mudanças, mesmo pequenas, quando elas são persistentes, né, elas trazem resultados, assim, fantásticos. Isso. E assim, a gente sempre fala que tratamento em doença crônica tem o tripé. Às vezes tem até mais, mas assim, alimentação, exercício, né, pelo menos 5 importantes, né? Alimentação, exercício, controle do estresse, bom sono e a medicação, que é também fundamental para o controle, né? Mas, na verdade, a gente tem que somar isso. Então, isso que você falou é uma coisa, assim, fundamental, assim. Nossa, exercício é remédio? É. Boa alimentação é remédio? É. Porque, assim, se você ficar com um remédio e não fizer o restante, a sua qualidade de vida vai ser pior e a sua doença pode piorar, apesar do tratamento medicamentoso. Ou, às vezes, você poderia usar uma dose menor da medicação, enfim. Mas tem que ser o conjunto, né? A mudança de estilo de vida, ela tem que fazer parte do tratamento, e aí a gente tem que, aquela coisa, né? Trabalho de formiguinha mesmo, né? E eu vou falar agora por mim, porque eu já entreguei a minha mãe, né? É justo que eu me entregue também. Eu sempre falo assim, olha, eu quero chegar até os 120 anos, e quero chegar bem, quero chegar lúcida, ativa e tal. Aí, uns 2 ou 3 anos atrás, fazendo várias palestras e tal, eu falei assim, gente, peraí, o que é que eu tô fazendo mesmo para chegar até 120? Eu trabalhava dando palestra. Trabalhando freneticamente, dormindo pouquíssimo, me alimentando mal, tava com sobrepeso, não fazia atividade física, tava super sedentária, quase 10 anos. Aí eu falei assim, como é que eu vou chegar nos 120? Nunca, né? Eu vou conseguir. Aí caiu a ficha, e olha, eu sendo especialista em longevidade.
caiu a ficha de que eu não estava dando a minha cota para alcançar a minha meta. Mesmo que o 120 seja um número simbólico, a ideia é viver mais tempo com melhor qualidade. Com certeza. E aí caiu a ficha, eu falei assim, não, peraí, vou mudar isso agora, porque eu já passei dos 45, eu tô 46 não, agora. Você tem história familiar. História é familiar. o único fator de risco não modificável. Infelizmente, não temos probes para DNA para tirar esse fator de risco. É o único. O resto você faz. Então, se você tem história familiar com fator de risco cardiovascular, você tem, mais do que ninguém, você tem que correr atrás dos outros. Não deixar acontecer a hipertensão, não deixar acontecer o colesterol alto, não deixar a glicose subir, manter sua atividade física regular, comer bem, né, para se cuidar da melhor forma. Então, pelo menos tirar tudo da equação e deixar só aquela bolinha ali que vai ficar, não tem como tirar. Não tem como tirar. Mas a minha parte, o que tá Fazer no controle eu tô fazendo Totalmente. agora. Exatamente, tá? De parabéns. Parabéns Perdi. mesmo, porque é a coisa mais Perdi. difícil. E eu acho que é uma coisa assim, por exemplo, hoje, eu tava 10 anos sedentária, então eu fico assim, fazer musculação. Hoje eu sinto falta o dia que eu não vou. Sim. O corpo quase vai sozinho, a alma fica em casa com Porque sono, você mas tem, o corpo vai. Você tem a neuromodulação da atividade física, Você entendeu? se Então, adapta assim, a esse novo estímulo. você passa a sentir falta do ponto de vista bioquímico mesmo, entendeu? Isso é, assim, você só tem que suportar um pouquinho. O processo no início realmente é muito difícil, mas quando você chega nesse estágio, nesse ponto de equilíbrio, a coisa flui, você não precisa fazer mais esforço, você só precisa ir. Fazer parte da sua rotina. Exatamente. Acorda, toma banho, escova o dente, põe a roupa pra academia. Voltou, tomou banho, nananã. É isso. As pessoas precisam de rotina. Não é chato. As pessoas precisam de rotina. Por que você acha que desde pequenininho o bebezinho não tem rotina? É para ele entender que aquilo ali ele tem que fazer. A gente também, o pessoal fica grande, acha que tá livre, pode fazer o que quer. Não é bem assim. Alguém tem que contar para vocês que não é bem assim. Vocês têm que ter uma rotina, seguir tudo direitinho. Um dia ou outro vai sair, vai. A gente não tá aqui, né? E é importante, engessado, mas tem não que ter uma demorar leveza, para tem que ter uma voltar. leveza. Porque às vezes assim, eu fazia, tá, quanto tempo você fazer? 1 ano. Não, mas isso aí não é sair. Aí eu falo assim, então se ficou um pouco sem fazer, aquela história volta do jeito que dá. Sair da rotina e viajar uma semana. Entendeu? E então assim, segunda-feira, né? Porque se falar segunda-feira eu começo, nunca dá certo. Não, todo dia eu vou na academia sábado, eu vou todo domingo, todo dia a dia. Se ficou uma semana sem fazer, 2 semanas, já tenta, poxa, encaixa do jeito que dá. Não dá pra ir primeiro, lá o ideal, aos 300 minutos, vai lá, encaixa um na semana, o outro no final de semana, entendeu? E você já vai voltando para sua habitualidade, para sua rotina. Isso é assim, super importante. Nada de procrastinar. Anotaram aí recado. Mas vamos. O papo tá ótimo. O papo deu volta, saiu do diabetes, voltou pro diabetes, adorei. Mas é isso, né? Que a gente entende que as coisas estão inseridas na nossa vida no dia a dia, em que a gente está vivendo várias outras coisas, é filho, é trabalho, é a cidade onde você mora e tal, e ali dentro tem a sua saúde, tem os sinais que vão se manifestando, às vezes você não está atento, e às vezes você vê, mas finge que não vê, não vai no médico, e a coisa vai virando uma bola de neve. Então a gente trouxe todo esse caos para cá, mas também porque as coisas trouxemos... estão ligadas mesmo. né? Mas também trouxemos soluções, né? Como é que a gente consegue consertar isso, como é que a gente consegue fazer gestão disso com todos os recursos tecnológicos, medicações, mudança no estilo de vida. Então eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem está ouvindo o podcast, tem diabetes, ou tem histórico de problemas cardíacos, ou não tem nada, mas agora já está ciente de que pode se prevenir para não ter no futuro e quem sabe até ajudar alguma pessoa, né, com esse conhecimento. Vamos, Xará. Vamos lá. Deixa uma mensagem. Então, assim, a minha mensagem é prevenção. Eu acho que você não precisa esperar chegar a ter um diabetes. Se a sua glicose está aumentada, se você tem um sobrepeso, isso deve ser tratado justamente para evitar que a doença evolua. E eu já falei algumas vezes aqui, o diabetes ele não é uma doença da glicose, embora a gente use a glicose, né, hemoglobina glicada para fazer diagnóstico, era uma doença muito mais ampla, uma doença do endotélio, uma doença inflamatória. Então, assim, a gente tem que aprender, né, a fazer prevenção com essas 5 coisas aí que eu comentei, né? Ou seja, mudar o estilo de vida com alimentação saudável, uma boa atividade física,
fazer um controle aí do estresse, regular o sono e sim, usar os recursos, não só medicamentosos, né, de medicação, mas também tecnológicos que a gente tem para fazer o diagnóstico. Então, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, que muitas vezes quando a pessoa tem um pré-diabetes, a pessoa perde peso, muitas vezes ela fica ali controlada com uma boa medicação sem evolução da doença. Então, é prevenir. A mensagem que eu tenho é essa, fazer prevenção da doença mesmo. O velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Mas se for preciso, é melhor remediar do que morrer. Então, sua mensagem, Flávia. A mensagem é que nunca é tarde para começar, como tudo na vida, né? É você ouvir o seu próprio corpo, entender que se você tem alguém na família, algum passado, se você tem maus hábitos, nunca é tarde para começar. É tudo uma questão de rotina. Você tem que setar a sua mente para você chegar àquilo. Se você já chegou, já fez uma faculdade, já passou por tanta coisa, por que você não pode fazer mais isso? Isso só você pode fazer por você. Então, obviamente, prevenir, mas você tem que cuidar de si mesmo. Você tem que se gerenciar a sua saúde. E nunca é tarde. Começa hoje, começa amanhã. Não espera chegar segunda-feira. Segunda-feira é o amigo da procrastinação. Gente, esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada. Acho que foi muito esclarecedor. Eu queria agradecer também. Uma coisa, redes sociais. Sim. A doutora Márcia Helena Costa, né, no Instagram. Perfeito. Então, quem quiser, já sabe, endocrinologista. E Flávia? O meu é DRA Flávia Verocai, VEROCAI. E a clínica que a gente tem aqui no Barra Life chama-se Heartwell, coração e bem. @clínica Heartwell no Instagram. No meu Instagram, DRA Flávia Verocai, tenho a bio, que tem o canal, tem o podcast no Spotify, tem o YouTube, tem site e tudo mais que você quiser. A gente tem book também. E fiquem à vontade para mandar direct, tirar dúvida, e vai ser um prazer atendê-los. Muito bom. Então, agora sim, oficialmente, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi o episódio de hoje do Barra Life Talks. Lembrando que nós temos no Brasil quase 17 milhões de pessoas com diabetes. Provavelmente você conhece uma pessoa que tem diabetes ou problemas cardíacos. Então, compartilhe esse episódio com ela. E segue a gente nas redes, @Barra Life Medical Center. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom, meninas. Obrigada.